E se a Bíblia que você conhece não for a única que os cristãos sempre usaram? A Escritura nos lembra que a palavra de Deus foi guardada através da história. E Judas 1:14 aponta para escritos antigos que muitas pessoas nunca leram. A maioria das pessoas assume que a lista de livros da Bíblia sempre foi fixa. Mas a história mostra que diferentes comunidades cristãs preservaram cânones diferentes. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 etapas. Primeiro, vamos ver o que essa tradição inclui. Depois, vamos aprender por que isso importa para a narrativa bíblica. E, finalmente, vamos perguntar o que muda quando você lê passagens familiares com essa lente mais ampla. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Nas montanhas da Etiópia, e existe uma tradição cristã que nunca abandonou os livros que o Ocidente rejeitou. A Igreja Ortodoxa Etíope preserva uma coleção bíblica chamada Mekabian Kedus. Essa coleção contém mais de 80 textos sagrados. Entre eles estão o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Esses livros não aparecem na Bíblia protestante. Eles também não aparecem na Bíblia católica. Mas para milhões de cristãos etíopes, esses textos sempre foram escritura. Eles sempre fizeram parte da história completa. O livro de Enoque descreve o reino celestial em detalhes impressionantes. Ele fala sobre hierarquias angelicais. Ele nomeia arcanjos e suas responsabilidades. Ele explica como o mal entrou no mundo. Ele revela eventos que Gênesis menciona apenas brevemente. O livro dos Jubileus recontam a história desde a criação até Moisés. Mas ele adiciona cronologias detalhadas. Ele adiciona nomes de personagens. Ele adiciona motivações e contextos que as escrituras ocidentais deixam em silêncio. Por que o Ocidente rejeitou esses livros? A resposta não é simples. No século IV, concílios da Igreja começaram a definir o cânon oficial. O Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., criou uma lista de livros aceitos. O Concílio de Cartago, em 397 d.C., confirmou essa lista. Enoque e Jubileus não estavam incluídos. As razões dadas eram vagas. Falta de autoridade apostólica. Inconsistências teológicas com a doutrina emergente. Mas aqui está o paradoxo. O Novo Testamento cita alguns desses livros excluídos. Judas 1:14 diz: "E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão." Essa é uma citação direta do livro de Enoque. Se o apóstolo Judas citou Enoque como profecia, por que concílios posteriores o rejeitaram? Essa pergunta nunca recebeu uma resposta satisfatória, e ela aponta para algo mais profundo. Talvez a exclusão não tenha sido apenas teológica, talvez tenha sido estratégica, porque incluir esses textos muda tudo. Incluir Enoque e Jubileus apresenta um cosmos povoado com seres inteligentes, um reino espiritual com política complexa, conflitos entre forças celestiais, história humana moldada pelas escolhas de seres divinos, um mundo onde guerra espiritual é literal, onde anjos podem se rebelar, onde a humanidade está no meio de conflitos que mal compreende. Essa visão é perturbadora. Ela desafia o controle centralizado. Ela exige que os crentes levem a sério a realidade espiritual. E talvez por isso ela tenha sido suprimida. Mas na Etiópia, a supressão nunca aconteceu. A tradição ortodoxa etíope preservou esses textos através dos séculos. Eles foram copiados à mão, transmitidos de geração em geração, lidos em liturgias, ensinados em mosteiros. E agora, no século XXI, o mundo está redescobrindo o que a Etiópia nunca esqueceu. Estamos redescobrindo uma Bíblia mais rica, uma narrativa mais complexa,
uma verdade mais profunda sobre quem Deus é, quem somos nós e o que realmente está acontecendo no universo. Então prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre Gênesis, sobre anjos, sobre o dilúvio e sobre o propósito da humanidade. E uma vez que você vê essa verdade, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma maneira. Capítulo 2. O Conselho Divino Revelado. A palavra hebraica Elohim aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Ela é traduzida como Deus na maioria das Bíblias. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Elohim é gramaticalmente plural, não singular, plural. Interpretações tradicionais explicam isso como o plural de majestade, um recurso linguístico para expressar grandeza. Mas a tradição etíope, influenciada por textos como Enoque e Jubileus, leva o plural a sério. Elohim refere-se a uma categoria de seres, um conselho divino, uma assembleia celestial. Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quem Deus está falando? Interpretações tradicionais sugerem que Deus está falando consigo mesmo, ou com a Trindade. Mas os textos etíopes oferecem outra resposta. Elohim é um conselho de autoridades divinas, e eles decidiram coletivamente criar a humanidade. Salmo 82 confirma essa ideia. O Salmo descreve uma cena onde Deus julga os Elohim. Versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Versículo 6. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Versículo 7. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Este salmo revela algo chocante. Existem outros Elohim, e eles estão sendo julgados por injustiça, por favoritismo, por corrupção. Quem são esses Elohim? O livro de Enoque fornece detalhes. O reino celestial é organizado em hierarquias. No topo estão os arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Cada um tem domínios específicos. Miguel é o príncipe guerreiro, defensor de Israel. Gabriel é o mensageiro, portador de revelações. Rafael é o curador, aquele que restaura. Uriel é o guardião da sabedoria e dos mistérios cósmicos. Abaixo dos arcanjos estão incontáveis anjos, organizados em ordens com funções designadas, governando forças naturais, supervisionando nações. Mas aqui está o problema. Esse conselho divino não é apenas uma estrutura administrativa. É um governo com poder real, autoridade real e liberdade real, incluindo a liberdade de escolher a rebelião. Deuteronômio 32, 8 fornece uma pista crucial. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Mas manuscritos antigos, incluindo os rolos do Mar Morto, dizem algo diferente. Eles dizem: conforme o número dos filhos de Deus. Isso significa que quando Deus dividiu as nações, Ele designou membros do Conselho Divino para governá-las. Cada nação recebeu uma autoridade espiritual, um príncipe celestial, e nem todos esses príncipes permaneceram fiéis. Alguns se corromperam, alguns se rebelaram, alguns começaram a exigir adoração para si mesmos. E é por isso que vemos guerra espiritual territorial ao longo da Bíblia. Daniel 10 revela essa realidade. Daniel ora por 3 semanas. Finalmente, um anjo aparece. O anjo explica o atraso. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse príncipe não é um rei humano. É uma autoridade espiritual, um membro do conselho divino designado para a Pérsia. E ele se opôs ao mensageiro de Deus. Miguel, o arcanjo, teve que intervir. Essa passagem
confirma que reinos humanos têm governantes espirituais. E esses governantes podem se opor aos propósitos de Deus. Então, quando Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem, está descrevendo uma decisão alcançada pela Assembleia Divina. Uma decisão que teria consequências cósmicas, porque a humanidade foi criada para representar a autoridade divina na Terra. Fomos projetados para refletir as capacidades dos Elohim: inteligência, criatividade, raciocínio moral, liberdade de escolha. E essa é tanto a nossa glória quanto o nosso perigo. Isaías 6 descreve uma visão do trono de Deus. Serafins estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sala está cheia de fumaça. O profeta está aterrorizado. Então, ele ouve a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Novamente, o plural. Quem há de ir por nós? Deus está consultando o conselho. Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. E sua missão começa. Ezequiel 1 descreve outra visão: criaturas viventes, rodas dentro de rodas, um trono de safira, e acima do trono, uma figura semelhante a um homem. Glória cercando tudo. Essa é a corte celestial, o governo do universo, e revela que o céu opera com estrutura, ordem, hierarquia, autoridade delegada, prestação de contas. Apocalipse 4 e 5 descrevem o trono de Deus cercado por 24 anciãos, 4 criaturas viventes, milhares de anjos, todos adorando, todos servindo, todos cumprindo funções. Este é o conselho em ação. Este é o governo celestial, funcionando como foi projetado. Mas nem tudo funciona como foi projetado, porque dentro desse conselho houve rebelião. E essa rebelião moldou a história humana de maneiras que a maioria das pessoas nunca compreendeu. Estamos prestes a explorar a rebelião mais perigosa de todas. A rebelião que levou ao dilúvio. E o que vem a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo. Capítulo 3. A hierarquia celestial. Segundo Enoque. Antes de entendermos a rebelião, precisamos entender a ordem. O livro de Enoque descreve a hierarquia celestial em detalhes que Gênesis nunca fornece. No topo está o Altíssimo, o Criador, a autoridade suprema sobre toda a criação. Abaixo dele está o conselho dos arcanjos. Esses são os príncipes do céu, os comandantes das hostes angelicais. Enoque nomeia 7 arcanjos principais, mas 4 são mencionados com mais frequência nas Escrituras: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Miguel é descrito como o príncipe guerreiro. Seu nome significa quem é como Deus. Daniel 10, 13 chama-o de um dos primeiros príncipes. Daniel 12, 1 diz que ele é o grande príncipe, o que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Apocalipse 12, 7 descreve Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão. Miguel é o defensor, o protetor de Israel, o comandante dos exércitos celestiais. Sua função é militar e protetora. Gabriel é um mensageiro. Seu nome significa homem de Deus ou força de Deus. Gabriel aparece para Daniel para explicar visões. Gabriel aparece para Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Gabriel aparece para Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Gabriel carrega a revelação. Ele traz palavras de Deus aos humanos. Sua função é comunicação e profecia. Rafael é o curador. Seu nome significa Deus cura. Embora Rafael não seja mencionado explicitamente nas escrituras canônicas ocidentais, ele aparece no livro de Tobias, que faz parte do cânon católico. Rafael é enviado para curar Tobias e Sara. Ele revela-se como um dos 7 anjos que estão sempre prontos a entrar na presença da glória do Senhor. Rafael restaura. Ele traz cura física e espiritual. Sua função é restauração e misericórdia.
Uriel é o guardião da sabedoria. Seu nome significa luz de Deus ou fogo de Deus. Enoque descreve Uriel como o anjo que guarda os mistérios cósmicos. Ele é o que explica os movimentos celestiais, as estações, as leis naturais. Uriel também é descrito como o anjo que avisou Noé sobre o dilúvio iminente. Sua função é conhecimento, sabedoria e revelação cósmica. Abaixo dos arcanjos estão as ordens angelicais. Enoque descreve categorias diferentes: querubins, serafins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos, anjos. Cada ordem tem funções específicas, e serafins estão ao redor do trono de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo. Querubins guardam lugares sagrados. Lembre-se de que Deus colocou querubins na entrada do jardim do Éden após a queda. Tronos, dominações e potestades governam sobre reinos cósmicos e espirituais. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Essas ordens não são apenas títulos honoríficos. Elas representam autoridade real, poder real, responsabilidade real. Anjos foram designados para governar forças naturais: o vento, o fogo, a água, a terra. Anjos foram designados para supervisionar nações, para influenciar reinos humanos, para executar os decretos de Deus na terra. Enoque também descreve os vigilantes. Esses são anjos designados especificamente para observar a humanidade, para guardá-la, para orientá-la. A palavra vigilante vem do aramaico irim, que significa aqueles que vigiam. Daniel 4,13 menciona os vigilantes. Nabucodonosor tem um sonho. Ele vê um vigilante, um santo, que descia do céu. Esse vigilante pronuncia um decreto sobre o rei. Então, os vigilantes têm autoridade para fazer julgamentos. Eles têm poder para executar sentenças. Mas aqui está o problema. Os vigilantes tinham uma missão: vigiar sem interferir, guardar sem corromper, orientar sem se envolver diretamente. E alguns deles violaram essa missão. Alguns deles cruzaram uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. E essa violação desencadeou uma cascata de corrupção que quase destruiu a humanidade inteira. Enoque 6, 1-2 diz: E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes naqueles dias filhas belas e formosas, e os anjos, os filhos do céu, viram-nas e desejaram-nas. Esse é o começo da rebelião. 200 vigilantes desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um juramento. Eles concordaram em tomar esposas humanas, e eles sabiam que estavam violando a ordem divina. Eles sabiam que as consequências seriam terríveis, mas fizeram isso de qualquer maneira. Enoque nomeia os líderes dessa rebelião. Semiasa foi o líder principal. Azazel foi o segundo em comando. Outros incluíram Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaquiel, Sansapiel, Satarel, Turel, Jomjael e Sariel. 20 líderes, cada um comandando 10 anjos, 200 no total. E eles desceram. Por que eles fizeram isso? Enoque sugere múltiplas motivações: desejo sexual, orgulho, rebelião contra a autoridade divina, inveja da capacidade humana de procriação. Mas também havia outra motivação: poder. Porque ao se misturarem com a humanidade, eles poderiam criar uma linhagem híbrida, uma raça que não seria totalmente humana nem totalmente angelical, uma raça que não teria lugar na ordem criada. E através dessa raça, eles poderiam estabelecer seu próprio domínio na Terra. Essa era a rebelião dos vigilantes, e estava prestes a mergulhar o mundo em caos. Mas antes de explorarmos as consequências, precisamos entender o que os vigilantes ensinaram à humanidade. Porque a corrupção não era apenas genética,
era também intelectual, espiritual, tecnológica, e o que vem a seguir revela por que Deus teve que intervir com uma destruição total. Capítulo 4. A rebelião dos vigilantes. O Monte Hermon fica na fronteira entre Israel e Síria. É o pico mais alto da região, coberto de neve a maior parte do ano. E segundo Enoque, foi lá que 200 vigilantes desceram. Eles fizeram um pacto. Eles juraram um ao outro que não voltariam atrás. Enoque 6, 3-6 registra. Então todos juraram juntos e se comprometeram uns com os outros sob anátema. Eles sabiam que estavam cometendo uma transgressão irreversível, mas fizeram isso de qualquer maneira. Gênesis 6, 1-2 menciona esse evento brevemente. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A frase filhos de Deus em hebraico é Bene Elohim. Na maioria dos contextos do Antigo Testamento, essa frase refere-se a seres angelicais. E Jó 1:6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Esses são claramente seres celestiais, não humanos. Interpretações ocidentais muitas vezes tentam explicar filhos de Deus como a linhagem de Sete, o filho piedoso de Adão, e filhas dos homens como a linhagem de Caim, o filho rebelde. Mas essa interpretação cria problemas, porque a mistura entre duas linhagens humanas produziria gigantes. Por que Deus destruiria toda a humanidade por casamentos mistos entre descendentes de Sete e Caim? E por que Pedro e Judas descreveriam isso como anjos pecando? 2 Pedro 2:4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 1:6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Essas passagens descrevem anjos que abandonaram seu lugar designado, que deixaram sua própria habitação e foram punidos com prisão eterna. A tradição etíope interpreta Gênesis 6:2 literalmente. Anjos cruzaram uma fronteira proibida. Eles tomaram esposas humanas. E Enoque nomeia os líderes dessa rebelião. Semiasa liderou a conspiração. Azazel ensinou as artes da guerra. Araquiel ensinou os sinais da terra. Azael ensinou a metalurgia. Baraquel ensinou a astrologia. Cocabiel ensinou os presságios. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da lua. Sariel ensinou o curso da lua. E assim por diante. Aqui está o ponto crucial. Os vigilantes não apenas se misturaram geneticamente com a humanidade, e eles também transmitiram conhecimento proibido. Enoque 8:1 diz: e Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele ensinou tecnologia de guerra. Antes dos vigilantes, a humanidade não tinha armas sofisticadas. A violência era limitada. Mas depois que Azazel ensinou metalurgia e fabricação de armas, a violência explodiu. A guerra tornou-se industrial. Enoque 8:3 continua: Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azael ensinou o que é injusto. Esse conhecimento deu à humanidade poder sem sabedoria, tecnologia sem moralidade, capacidade sem responsabilidade. E o resultado foi caos. Mas a pior corrupção era genética. Gênesis
4 diz: Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A palavra gigantes, em hebraico, é nefilim. A raiz da palavra significa cair ou caídos. Os nefilim eram descendentes híbridos de anjos caídos e mulheres humanas. Enoque descreve os nefilim como monstruosos. Eles eram enormes em estatura, violentos em temperamento, insaciáveis em apetite. Enoque 7, 2-5 diz: E eles se tornaram grávidas e deram à luz grandes gigantes. E os gigantes consumiram todo o trabalho dos homens, até que os homens não puderam mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los. E começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber o sangue. Os nefilim não estavam apenas misturando linhagens humanas. Eles estavam corrompendo toda a criação. Eles estavam violando as fronteiras entre espécies. Gênesis 6, 12 diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A palavra hebraica para corrompido é shachat, que significa arruinado, destruído, pervertido. Não era apenas comportamento moral, era corrupção genética, perversão biológica. E é por isso que Gênesis 6, 9 faz questão de dizer: Noé, porém, era homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra perfeito em hebraico é tamim, que significa completo, sem mancha, íntegro. No contexto, não se refere apenas à moralidade de Noé. Refere-se à sua pureza genética. Noé e sua família eram geneticamente puros, não corrompidos pela mistura com os nefilim. E é por isso que Deus os escolheu para sobreviver. O dilúvio não foi principalmente sobre punir a maldade humana. Foi sobre desfazer o dano causado pela rebelião dos vigilantes. Foi sobre eliminar os nefilim. Foi sobre restaurar a fronteira entre céu e terra, entre anjos e humanos, entre Criador e seres criados. E uma vez que você entende isso, a história do dilúvio faz muito mais sentido. Mas ainda há um mistério: o que aconteceu com os espíritos dos nefilim depois que eles morreram? E essa resposta vai chocar você. Capítulo 5: Os nefilim e a corrupção da humanidade. Quando os nefilim nasceram, eles não se encaixavam em nenhuma categoria da criação. Eles não eram totalmente humanos, não eram totalmente angelicais, eram híbridos. E na ordem criada de Deus, não havia lugar para híbridos. Gênesis 1 descreve Deus criando cada coisa segundo a sua espécie. Plantas segundo a sua espécie. Animais segundo a sua espécie. Humanos à imagem de Deus. Anjos como espíritos ministradores. Cada categoria tinha seu lugar, seus limites, suas funções. Mas os nefilim violaram essas fronteiras. Enoque descreve os nefilim crescendo até alturas monstruosas. Algumas tradições sugerem que eles alcançavam 3.000 côvados de altura. Outras tradições dizem 300 côvados. Números exatos podem ser simbólicos. Mas o ponto é claro: eles eram anormalmente grandes, anormalmente fortes e anormalmente destrutivos. Enoque 7, 3-4 diz que os gigantes consumiram todo o trabalho dos homens. Eles comiam tudo o que os humanos produziam. E quando não havia mais comida, eles começaram a devorar os próprios humanos. A violência escalou rapidamente. Gênesis 6, 11 diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A palavra hebraica para violência é chamas, que significa violência injusta, crueldade, malícia. Não era apenas guerra, era brutalidade sem sentido, opressão sem misericórdia,
A terra estava cheia de sangue. Mas a corrupção não era apenas comportamental, era genética. Enoque sugere que os Nefilim começaram a cruzar espécies. Eles misturavam humanos com animais, animais com outros animais. Criavam quimeras, híbridos monstruosos que nunca deveriam ter existido. Gênesis 6, 12 diz: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não apenas humanos, toda a carne, animais incluídos. Alguns estudiosos apontam para mitos antigos de criaturas híbridas, centauros, minotauros, sereias, esfinges, e sugerem que essas lendas podem ser ecos distorcidos de experimentos genéticos reais, conduzidos pelos Nefilim e os vigilantes. Claro, não podemos provar isso, mas é interessante que quase todas as culturas antigas têm histórias de gigantes e criaturas híbridas. E a maioria dessas histórias termina com uma grande inundação que destrói essas criaturas. Deus olhou para a terra e viu que sua criação estava sendo sistematicamente destruída. A imagem de Deus na humanidade estava sendo apagada. A ordem criada estava sendo pervertida. E a maldade humana era tão grande que Gênesis 6, 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Cada pensamento, todo o tempo, apenas maldade. A Gênesis 6, 6 registra a resposta de Deus. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A palavra arrependeu-se não significa que Deus cometeu um erro. Significa que ele sentiu profunda dor, tristeza. O hebraico usa a palavra nasham, que significa lamentar, sentir pesar. Deus estava de coração partido com o que sua criação havia se tornado. E então, Deus tomou uma decisão. Gênesis 6, 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus não estava apenas punindo a humanidade, ele estava executando um reinício cósmico, uma limpeza completa, porque a corrupção havia se espalhado para toda a criação. Mas antes de enviar o dilúvio, e Deus deu comandos aos arcanjos. Enoque 10 registra esses comandos. Deus ordenou a Uriel: vai a Noé e diz-lhe em meu nome, esconde-te, e revela-lhe o fim que está chegando. Uriel avisou Noé, instruiu-o a construir a arca, preparou-o para a destruição que viria. Deus ordenou a Rafael: amarra Azazel de mãos e pés, e lança-o nas trevas, e faz uma abertura no deserto que está em Dudael, e lança-o ali. Azazel, o anjo que ensinou a humanidade a fabricar armas, foi amarrado e lançado em um abismo. Ele permaneceria lá até o julgamento final. Deus ordenou a Gabriel: procede contra os bastardos e os réprobos, e contra os filhos da fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os filhos dos homens. Gabriel foi encarregado de destruir os Nefilim, de eliminar os híbridos, de limpar a terra da corrupção genética. A Deus ordenou a Miguel: vai, amarra Semiasa e seus associados que se uniram com mulheres para se contaminarem com elas em toda a sua impureza. E quando seus filhos forem mortos, e eles virem a destruição de seus amados, amarra-os por 70 gerações nas colinas da terra, até o dia de seu julgamento. Semiasa e os outros líderes dos vigilantes foram amarrados em prisões espirituais. 2 Pedro 2, 4 e Judas 1, 6 confirmam isso. E então veio o dilúvio. Gênesis 7, 11 a 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra
40 dias e 40 noites. Não foi apenas chuva. As fontes do grande abismo se romperam. A própria estrutura da Terra foi quebrada. Foi um cataclismo cósmico. Gênesis 7, 21 a 23 descreve a destruição. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra. Todo ser vivente, exceto Noé e aqueles na arca. Mas aqui está a pergunta que Enoque responde e Gênesis não. O que aconteceu com os espíritos dos Nefilim quando seus corpos morreram? Humanos têm espíritos que vão para o céu, ou Sheol. Anjos são espíritos que retornam ao reino celestial. Mas os Nefilim eram híbridos. Eles não tinham lugar para ir. Enoque 15, 8 a 10 explica. E agora, os gigantes, que nasceram de espíritos e carne, serão chamados na terra espíritos malignos, e sobre a terra estará sua habitação. Espíritos malignos procederam de seus corpos. Os espíritos dos Nefilim mortos tornaram-se demônios errantes. E essa é a origem da atividade demoníaca. Essa é a razão pela qual o Novo Testamento está cheio de histórias de possessão demoníaca. Porque os espíritos dos Nefilim mortos vagueiam pela terra, procurando hospedeiros, procurando corpos para habitar, procurando maneiras de continuar sua rebelião. Jesus reconheceu isso. Mateus 12, 43 a 45 descreve espíritos imundos, vagando por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando. Marcos 5 descreve um homem possuído por uma legião de demônios. Lucas 8 descreve demônios implorando a Jesus para não serem enviados ao abismo. Essas não são metáforas, são descrições literais de espíritos dos Nefilim mortos. E aqui está a parte mais perturbadora. A Gênesis 6, 4 diz que os Nefilim estavam na terra e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio. Isso significa que os Nefilim retornaram. Mas como? Se todos morreram no dilúvio, como eles voltaram? Essa resposta está no próximo capítulo. E vai virar tudo de cabeça para baixo. Capítulo 6. O dilúvio. Como reinício cósmico. O dilúvio foi o maior julgamento da história humana. Mas não foi apenas um julgamento sobre a humanidade. Foi um julgamento sobre o cosmos inteiro. Um reinício da criação. Uma restauração da ordem que os vigilantes haviam destruído. Gênesis 7, 11 descreve as fontes do grande abismo se rompendo e as janelas dos céus se abrindo. Essas são imagens cósmicas. No pensamento antigo, o abismo representava as águas do caos, as águas primordiais que existiam antes da criação. E as janelas dos céus representavam a barreira entre o reino celestial e o terrestre. Quando Deus criou o mundo em Gênesis 1, Ele separou as águas. Ele colocou uma expansão entre as águas acima e as águas abaixo. Ele empurrou o caos para trás. Ele criou ordem, espaço habitável. Mas agora, no dilúvio, Deus estava desfazendo a criação. Ele estava permitindo que as águas do caos retornassem. Ele estava revertendo Gênesis 1. Por quê? Porque a criação havia se tornado tão corrompida que a única solução era começar de novo. Noé e sua família entraram na arca. Gênesis 7, 16 diz: E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Deus fechou a porta. Não Noé. Deus. Isso significa que a salvação não era algo que Noé poderia alcançar por si mesmo. Era graça, provisão divina. E a arca em si era um tipo de Cristo, um lugar de segurança em meio ao julgamento, um meio de redenção quando tudo ao redor estava sendo destruído. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites.
mas as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7, 24. Tudo o que estava fora da arca morreu. Gênesis 7, 23. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Extintos, apagados, removidos completamente. Quando as águas finalmente recuaram, a arca pousou nas montanhas do Ararate. Gênesis 8, 4. Noé esperou. Ele enviou um corvo, que voou de um lado para outro. Ele enviou uma pomba, que retornou porque não havia lugar para pousar. Ele esperou 7 dias e enviou a pomba novamente. Desta vez, ela retornou com uma folha de oliveira. Esperou mais 7 dias. Enviou a pomba novamente. E desta vez, ela não voltou. A terra estava seca. Era seguro sair. Gênesis 8, 20 diz: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que Noé fez foi adorar, oferecer sacrifício, reconhecer que Deus os havia salvado. E Deus respondeu. Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus fez uma promessa. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Gênesis 9, 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris tornou-se o símbolo da promessa de Deus. Um lembrete de que ele nunca mais julgaria a terra dessa maneira. Mas aqui está a questão. Deus disse que não julgaria a terra com água novamente. Ele não disse que não a julgaria de outra maneira. 2 Pedro 3, 6-7 diz: Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem estão reservados pelo mesmo mandamento, guardados para o fogo, até o dia do juízo. O próximo julgamento será por fogo. E esse julgamento final eliminará não apenas a corrupção física, eliminará a corrupção espiritual, os demônios, os anjos caídos, Satanás. Tudo será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. Mas estamos adiantando a história, porque primeiro precisamos responder uma pergunta crucial. Como os Nefilim retornaram depois do dilúvio? Gênesis 6, 4 diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Números 13, 33 confirma isso. Quando Moisés enviou espiões para explorar Canaã, eles retornaram com um relatório aterrador. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Como isso é possível? Se todos os Nefilim morreram no dilúvio, como eles estavam em Canaã? Existem 2 teorias principais. Primeira teoria: uma das esposas dos filhos de Noé carregava genes Nefilim. Isso explicaria como o sangue corrompido sobreviveu ao dilúvio. Gênesis não menciona a linhagem das esposas. Apenas diz que os filhos de Noé trouxeram esposas. Se uma delas tivesse ascendência Nefilim, mesmo distante, e isso poderia ressurgir nas gerações seguintes. Segunda teoria: mais vigilantes desceram após o dilúvio. Enoque sugere que a rebelião dos vigilantes não foi um evento único. Foi uma tentação contínua. Alguns anjos continuaram a cruzar a fronteira. E embora não fosse na mesma escala que antes do dilúvio, foi suficiente para reintroduzir o sangue Nefilim em certas linhagens. Seja qual for a explicação, o resultado é claro. Os Nefilim retornaram, e Deus ordenou que Israel os eliminasse completamente. Deuteronômio 7, 1-2.
quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual vais para a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Totalmente as destruirás, sem misericórdia, sem sobreviventes. Isso parece severo, brutal, até genocida, mas no contexto dos Nefilim faz sentido. Israel não estava lutando contra populações humanas comuns. Eles estavam lutando contra populações com ascendência Nefilim, portadores de corrupção genética. E a missão de Israel era eliminar essa corrupção, proteger a linhagem através da qual o Messias viria. Porque se a linhagem davídica fosse corrompida, a promessa messiânica seria anulada. Números 13 lista algumas das tribos Nefilim em Canaã: os Anaquins, os Refaíns, os Emins, os Amzumins, todos descritos como gigantes, todos temidos pelos israelitas, e todos marcados para destruição. Josué 11, 21 a 22. Naquele mesmo tempo veio Josué e exterminou os Anaquins das montanhas, de Hebrom, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins ficou na terra dos filhos de Israel. Exterminou. Destruiu totalmente. Nenhum sobrevivente. Mas alguns escaparam. 1 Samuel 17 introduz Golias. E saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo, cerca de 3 metros, um gigante, um Nefilim. E Davi, um pastor adolescente, o matou com uma funda e uma pedra. Mas Golias não era o único. 2 Samuel 21, 15 a 22, lista outros gigantes que Davi e seus homens mataram. Teve mais guerra contra os filisteus, e Sibecai, o Rusatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra guerra contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o giteu, a de cuja lança a haste era como órgão de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também este era filho do gigante. Essas batalhas não eram apenas militares, eram espirituais. Era a continuação da missão de eliminar a corrupção dos Nefilim. E Davi estava cumprindo a missão que Josué havia começado: purificar a terra, proteger a linhagem, preparar o caminho para o Messias. Mas enquanto Israel lutava contra os Nefilim, outra crise estava se formando. Uma crise que dividiria a humanidade inteira e que revelaria a estratégia de Deus para conter a rebelião do conselho divino. Estamos prestes a explorar Babel, e o que vem a seguir vai mudar tudo. Capítulo 7. A sobrevivência do sangue corrompido. A Torre de Babel é frequentemente ensinada como uma história sobre orgulho humano. Pessoas querendo construir uma torre até o céu. Deus punindo-as confundindo suas línguas. Mas o livro dos Jubileus e a tradição etíope revelam camadas mais profundas. Babel não foi apenas sobre orgulho, foi sobre unidade, conhecimento, poder e o medo de que a humanidade unida se tornaria ingovernável. Gênesis 11, 1 começa: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Após o dilúvio, a humanidade falava uma língua, compartilhavam cultura, compartilhavam conhecimento, trabalhavam juntos, e isso os tornava poderosos. Gênesis 11, 2 a 4. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, e façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra,
e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles não queriam ser espalhados. Isso parece razoável. Por que Deus se oporia a isso? Gênesis 9, 1 registra Deus ordenando Noé: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus queria que a humanidade se espalhasse, enchesse a terra. Mas em Babel, eles estavam resistindo a esse comando. Eles queriam permanecer unidos, concentrados, centralizados. Gênesis 11, 5 a 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Essa declaração é surpreendente. Deus está dizendo que a humanidade unida, com linguagem compartilhada e propósito comum, tem potencial quase ilimitado. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Isso não soa como orgulho sendo punido. Soa como poder sendo limitado. Por quê? Porque a humanidade unida poderia se rebelar coletivamente. Poderia rejeitar Deus coletivamente. Poderia estabelecer seu próprio reino coletivamente. E com o conhecimento que os vigilantes haviam ensinado ainda circulando, humanidade unida poderia se tornar perigosa não apenas para si mesma, mas para a ordem cósmica inteira. Então, Deus interveio. Gênesis 11, 7 a 9. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. Deuteronômio 32, 8 a 9, revela o que Deus fez depois de dividir as nações. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Deus, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Deus dividiu as nações e designou membros do conselho divino para governá-las. Cada nação recebeu um príncipe espiritual, uma autoridade celestial. Mas Israel foi diferente. Israel foi reservado como a porção do Senhor. Israel não foi designado a um membro do conselho. Israel permaneceu sob a autoridade direta do Altíssimo. Por quê? Porque através de Israel o Messias viria, e essa linhagem precisava permanecer pura, não contaminada pela influência dos membros corrompidos do conselho divino. Salmo 82 descreve o julgamento de Deus sobre esses príncipes designados. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Mas eles não fizeram. Eles se corromperam, exigiram adoração para si mesmos, oprimiram as nações sob seu cuidado. E então Deus pronuncia julgamento. E Salmo 82, 6 a 7. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Eles eram Elohim, membros do conselho, mas por causa de sua rebelião, eles seriam julgados, cairiam, e eventualmente seriam destruídos. Daniel 10 revela essa realidade em ação.
Daniel ora por 3 semanas. Finalmente, um anjo aparece. O anjo explica: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. O príncipe da Pérsia não é um rei humano. É uma autoridade espiritual, um membro corrompido do conselho divino. E ele se opôs ao mensageiro de Deus. Mais tarde, o anjo diz: mas agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Príncipe da Pérsia. Príncipe da Grécia. Essas são autoridades territoriais, príncipes espirituais governando reinos humanos. E eles estão em guerra com os mensageiros de Deus. Efésios 6, 12 confirma: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Principados, potestades, príncipes das trevas, essas são as autoridades designadas em Babel, e elas se corromperam. Então, quando Deus dividiu as nações, ele estava implementando uma estratégia de contenção. Ao fragmentar a humanidade, ele limitava o dano que qualquer membro rebelde do conselho divino poderia infligir. Uma nação corrupta não poderia arrastar todas as outras para a rebelião. E ao reservar Israel para si mesmo, e Deus garantia que haveria pelo menos uma nação através da qual sua vontade poderia ser cumprida. Mas mesmo Israel lutou. Mesmo Israel foi tentado a adorar outros deuses. E isso não era apenas idolatria abstrata. Era adoração literal aos membros corrompidos do conselho divino. Os Baals, os Asherás, os Moleques. Esses não eram ídolos sem vida. Eram entidades espirituais reais. Príncipes territoriais corrompidos exigindo adoração. E Israel foi constantemente tentado a se curvar a eles. Deuteronômio 32, 16 a 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais vossos pais não temeram. Sacrifícios aos demônios, não a Deus. Essas eram entidades reais, recebendo adoração real, exercendo influência real. E aqui está o ponto. Babel não foi o fim da rebelião cósmica. Foi apenas outra contenção, outra estratégia para limitar o dano. Mas a rebelião continuou. Os membros corrompidos do conselho continuaram a exigir adoração. A humanidade continuou a se curvar. E Deus precisava de uma solução final. Uma intervenção que quebraria o poder dos príncipes corrompidos de uma vez por todas. Essa intervenção seria Jesus. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender a aliança abraâmica, porque através de Abraão, Deus estabeleceria uma nova nação, uma nação não designada aos príncipes corrompidos, uma nação diretamente sob sua autoridade. E através dessa nação, a salvação viria ao mundo. Capítulo 8. Babel e a divisão das nações. Abraão viveu em Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, uma região controlada por príncipes espirituais corrompidos. Josué 24, 2 revela: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, habitavam da além do rio e serviam a outros deuses. A família de Abraão adorava outros deuses. Serviam aos príncipes territoriais corrompidos designados em Babel. Mas Deus chamou Abraão para sair. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse chamado não foi apenas geográfico, foi espiritual. Deus estava tirando Abraão da autoridade dos príncipes corrompidos. Estava estabelecendo uma nova nação sob sua autoridade direta. E através dessa nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como? Através do Messias, através de Jesus, que viria da linhagem de Abraão. Gênesis 15 registra a aliança formal. Deus ordenou a Abraão que trouxesse animais para sacrifício. Abraão os dividiu ao meio, e então, em uma visão, Deus passou entre as partes. Gênesis 15, 17 a 18. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra. Isso era um pacto de sangue, o tipo mais sério de aliança no mundo antigo. E aqui está o surpreendente. Normalmente, a ambas as partes passariam entre as peças, simbolizando: se eu quebrar esta aliança, que me aconteça o mesmo que aconteceu a esses animais. Mas apenas Deus passou, não Abraão. Isso significa que Deus estava assumindo toda a responsabilidade. Ele estava garantindo a aliança com sua própria existência. Gênesis 17 adiciona mais detalhes. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou Sarai para Sara, e instituiu a circuncisão como sinal da aliança. Gênesis 17, 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Mas aqui está a atenção. Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. E Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 90. Humanamente impossível. Mas Deus prometeu um filho. E Gênesis 21, 1 a 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Isaque nasceu, o filho da promessa, e através de Isaque a linhagem seria preservada. Mas a proteção dessa linhagem não era automática. Gênesis 22 registra o teste mais difícil de Abraão. Deus ordenou: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Deus estava pedindo a Abraão para sacrificar o filho da promessa, o único meio através do qual a promessa poderia ser cumprida. Abraão obedeceu. Ele levou Isaque ao monte, construiu um altar, amarrou Isaque, levantou a faca. E então, Gênesis 22, 11 a 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus proveu um substituto, um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão sacrificou o carneiro em lugar de Isaque. Isso era uma prefiguração, um tipo de Jesus. Porque assim como Deus proveu um substituto para Isaque, ele proveria um substituto para a humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria em nosso lugar. A linhagem continuou através de Isaque, e então através de Jacó. Gênesis 28 registra Deus confirmando a aliança com Jacó. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos tornaram-se as 12 tribos de Israel. Êxodo registra Israel no Egito, multiplicando, crescendo, e eventualmente sendo escravizados.
Mas Deus não esqueceu. Êxodo 2, 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus levantou Moisés, libertou Israel do Egito e levou-os ao monte Sinai. Ali, ele estabeleceu uma aliança formal com a nação. Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Israel seria um reino sacerdotal, uma nação santa, separada das outras nações, sob a autoridade direta de Deus. E aqui está o ponto crucial. Israel não foi designado a um príncipe territorial corrupto. Israel permaneceu a porção do Senhor. Deuteronômio 32, 9. E através de Israel, o Messias viria. Mas para que isso acontecesse, a linhagem precisava permanecer pura, não corrompida pelo sangue nefilim, não contaminada pela adoração aos príncipes corrompidos. E é por isso que Deus ordenou a eliminação completa das nações cananitas, porque elas carregavam o sangue nefilim e adoravam os príncipes corrompidos. Josué liderou a conquista de Canaã. Ele eliminou os anaquins, os gigantes, os portadores do sangue nefilim, e estabeleceu Israel na terra prometida. Mas a batalha não terminou, porque os príncipes corrompidos ainda governavam as nações vizinhas, e eles constantemente tentavam Israel a adorá-los. Juízes registra um ciclo repetido. Israel servia ao Senhor. Então, se voltava para outros deuses. Deus permitia que inimigos os oprimissem. Israel clamava por libertação. Deus levantava um juiz. Israel era libertado. E o ciclo recomeçava. Finalmente, Israel pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, mas Saul falhou. Então, Deus escolheu Davi. E com Davi, a aliança atingiu seu auge. Segunda, Samuel 7, 12 a 16, registra a promessa de Deus a Davi. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa promessa tinha duplo cumprimento. Imediatamente, referia-se a Salomão, mas em última instância, referia-se a Jesus, o filho de Davi, o Rei eterno. E para que essa promessa fosse cumprida, a linhagem davídica precisava ser preservada, não corrompida, não contaminada, pura. E é aqui que a tradição etíope adiciona uma camada fascinante. O Quebra Nagast, a epopeia nacional da Etiópia, conta a história da rainha de Sabá visitando o rei Salomão. E segundo a tradição, ela teve um filho com Salomão. Esse filho, Menelik I, tornou-se o primeiro imperador da Etiópia, e a linhagem imperial etíope afirmava descender diretamente de Salomão e Davi. Verdadeiro ou não historicamente, essa tradição reflete uma convicção profunda. A Etiópia via-se como uma nação da aliança, conectada à linhagem davídica. E é por isso que a Etiópia preservou os textos que o Ocidente rejeitou, porque eles entendiam a história maior, a batalha cósmica, a importância da linhagem e o propósito de Israel na redenção do mundo. Mas a linhagem enfrentou ameaças constantes. Reis de Israel se casaram com mulheres estrangeiras, adoraram deuses estrangeiros, corromperam a pureza que deveria ter sido preservada, e finalmente Deus permitiu o exílio. Babilônia conquistou Judá, levou o povo cativo. O templo foi destruído. A linhagem real parecia acabada, mas não estava, porque Deus sempre preserva um remanescente. E após 70 anos, um remanescente retornou.
reconstruiu o templo, restaurou a adoração e preservou a linhagem. E então, no tempo determinado, Jesus nasceu, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, da semente de Abraão, da descendência de Noé, da linhagem de Adão. E através de Jesus, a promessa feita em Gênesis 3:15 seria cumprida. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Capítulo 9. A aliança abraâmica e a linhagem pura. Jesus nasceu em Belém, a cidade de Davi. Mateus 1 começa com a genealogia. Livro da geração de Jesus Cristo, a filho de Davi, filho de Abraão. Lucas 3 traça a linhagem até Adão, estabelecendo que Jesus era totalmente humano, totalmente conectado à raça humana, mas também totalmente puro, não corrompido pelo sangue nefilim, não contaminado pela rebelião dos vigilantes. João 1:14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o Logos, o próprio Deus, se tornou carne, entrou na criação." E aqui está o ponto crucial. Jesus não era um membro do conselho divino descendo temporariamente. Ele era o próprio Altíssimo entrando pessoalmente na história humana. Essa era a invasão divina, a intervenção que quebraria o poder dos príncipes corrompidos de uma vez por todas. Filipenses 2:6-8 descreve que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedecente até a morte e morte de cruz. Jesus esvaziou-se, tomou forma de servo, humilhou-se, mas nunca deixou de ser Deus, e imediatamente os príncipes corrompidos tentaram destruí-lo. Mateus 2 registra Herodes ordenando a matança de todos os meninos em Belém com 2 anos ou menos. Herodes estava sendo manipulado, influenciado pelas autoridades espirituais corrompidas que reconheceram a ameaça que Jesus representava. Mas José foi avisado em sonho e levou Jesus e Maria para o Egito. A linhagem foi preservada. Jesus cresceu. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E então, aos 30 anos, ele começou o seu ministério. Mateus 4 registra a tentação no deserto. E depois de jejuar 40 dias, Satanás apareceu e ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Mateus 4:8-9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: "Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares." Aqui está o chocante. Satanás realmente tinha autoridade para fazer essa oferta. Ele era o príncipe deste mundo. João 12:31. Ele havia recebido autoridade sobre as nações em Babel. E essa autoridade ainda não havia sido revogada. Então, a oferta era genuína. Satanás estava dizendo: "Você pode ter os reinos sem a cruz, sem o sofrimento. Apenas me adore." Mas Jesus recusou. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Jesus escolheu o caminho do Pai: obediência, sofrimento, cruz, a ressurreição e vitória final. E então, Jesus começou a confrontar as forças espirituais diretamente. Marcos 1:23-26 registra o primeiro exorcismo. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E repreendeu-o Jesus dizendo: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele.
Os demônios reconheceram Jesus. Eles sabiam quem ele era e sabiam que ele havia vindo para destruí-los. Marcos 5 registra o endemoninhado gadareno, um homem possuído por uma legião de demônios. Os demônios imploraram a Jesus: conjuro-te por Deus que não me atormentes, e envia-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, e os demônios entraram nos porcos. E os porcos se precipitaram no mar e se afogaram. Mas Jesus não estava apenas expulsando demônios, ele estava demonstrando autoridade sobre todas as forças espirituais. Mateus 8, 26 a 27 registra Jesus acalmando a tempestade. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os ventos e o mar obedeceram, porque Jesus tinha autoridade sobre as forças naturais, sobre os anjos designados para governá-las. João 11 registra Jesus ressuscitando Lázaro, demonstrando autoridade sobre a morte. Lucas 7 registra Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Marcos 5 registra Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Jesus estava provando que ele tinha poder sobre a vida e a morte, poder que nenhum membro do conselho divino possuía. E então veio a cruz. Esse foi o confronto cósmico final. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós, estando vós mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus riscou a cédula, a lista de acusações contra a humanidade. Ele cravou-a na cruz, e ao fazer isso, ele despojou os principados e potestades, os príncipes corrompidos do conselho divino. Ele os expôs publicamente, e demonstrou que eles não tinham autoridade final, e triunfou sobre eles. Mas a vitória não estava completa até a ressurreição, porque a morte era a arma final de Satanás. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus destruiu o que tinha o império da morte. Ele quebrou o poder de Satanás. E então, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, no céu, na terra. A autoridade que Satanás ofereceu no deserto, Jesus a conquistou legitimamente, através da obediência, através do sofrimento, através da morte e ressurreição. E agora, essa autoridade era dele. Efésios 1, 20 a 21 descreve que manifestou em Cristo, ou ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Acima de todo o principado, todo o poder, toda a potestade, todo o domínio, Jesus estava acima de todos os membros do conselho divino, acima dos príncipes territoriais, acima dos arcanjos, acima de tudo. E então veio Pentecostes. Atos 2. O Espírito Santo desceu, e os discípulos começaram a falar em outras línguas. Pessoas de todas as nações ouviram o Evangelho em suas próprias línguas. Isso era a reversão de Babel. Em Babel, Deus dividiu as línguas para conter a rebelião. Em Pentecostes,
Deus capacitou a proclamação do Evangelho em todas as línguas para reclamar às nações. As nações que haviam sido designadas aos príncipes corrompidos estavam sendo chamadas de volta, reclamadas para o Altíssimo. E essa é a missão da Igreja. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas as nações, reclamando o que foi perdido em Babel, desfazendo a rebelião do conselho divino, estabelecendo a autoridade de Jesus sobre toda a terra. E um dia, Apocalipse 11, 15, será cumprido. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os reinos do mundo, de que foram dados aos príncipes corrompidos em Babel, serão finalmente e completamente de Jesus, e ele reinará para sempre. Capítulo 10. Jesus e a invasão divina. Então, por que essa história foi suprimida? Por que o Ocidente rejeitou os textos que a Etiópia preservou? A resposta histórica envolve poder e controle. Nos primeiros séculos da Igreja, houve debates intensos sobre quais textos deveriam ser considerados escritura. Diferentes comunidades usavam diferentes livros. Diferentes tradições tinham diferentes cânones. E quando o Império Romano adotou o cristianismo no século IV, a necessidade de uniformidade tornou-se política. O Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., e o Concílio de Cartago, em 397 d.C., padronizaram o cânon ocidental. Mas essa padronização não foi apenas teológica, foi também estratégica. Porque textos como Enoque e Jubileus apresentavam desafios a uma estrutura eclesiástica centralizada. Eles sugeriam que o reino espiritual era mais complexo do que a teologia oficial reconhecia. Eles implicavam que crentes individuais precisavam estar engajados em guerra espiritual. Eles colocavam responsabilidade e autoridade nas mãos de pessoas comuns, e isso ameaçava o controle institucional. Então, esses textos foram excluídos, não porque eram falsos, não porque eram heréticos, mas porque eram inconvenientes. Eles complicavam a narrativa, eles capacitavam os leigos, e eles exigiam uma visão de cristianismo que era mais perigosa, mais militante e menos controlável. Mas a Etiópia nunca se submeteu a esses concílios ocidentais. A Igreja Ortodoxa etíope desenvolveu-se independentemente, geograficamente isolada, culturalmente distinta e teologicamente preservada. Eles mantiveram Enoque, mantiveram Jubileus, mantiveram outros textos que o Ocidente rejeitou, e através dos séculos, eles transmitiram essa tradição. E então, no século XX, algo surpreendente aconteceu. Os rolos do Mar Morto foram descobertos. Entre 1947 e 1956, em cavernas perto de Qumran, fragmentos de centenas de manuscritos foram encontrados, e entre eles estavam múltiplas cópias do livro de Enoque, em aramaico, datando do período do Segundo Templo. Isso provou que Enoque era antigo, amplamente respeitado e usado pelos judeus no tempo de Jesus. Essa descoberta mudou tudo. Não era mais possível descartar Enoque como uma falsificação medieval tardia. Era um texto antigo, amplamente circulado e citado no Novo Testamento. E, de repente, estudiosos ocidentais tiveram que reconsiderar por que ele havia sido excluído. Mas, além das razões históricas, existem razões teológicas para a supressão.
A versão da história bíblica encontrada na tradição etíope é perturbadora. Ela sugere que guerra espiritual é literal, contínua e perigosa. Ela implica que há forças reais, inteligentes e malévolas trabalhando contra os propósitos de Deus, e exige que os crentes levem isso a sério. Efésios 6:12 não é uma metáfora. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é guerra real, contra inimigos reais, e exige preparação real. Efésios 6:13-18 continua: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Essa não é linguagem passiva. Essa é linguagem militar. Armadura, escudo, espada, oração como arma. E a tradição etíope leva isso literalmente. Eles entendem que estão em uma batalha cósmica, que forças espirituais reais estão em guerra e que crentes são chamados a lutar. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é real, ele está ativo, ele está procurando, e crentes precisam estar vigilantes. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir, ativamente, não passivamente esperar que Deus lide com isso, mas resistir, e o diabo fugirá. 2 Coríntios 10:3-5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Armas, milícia, destruição de fortalezas. Essa é guerra. E aqui está o ponto. A tradição etíope preservou uma visão de cristianismo que é militante, engajada, ativa. E isso é perturbador para estruturas eclesiásticas que preferem passividade, obediência institucional, conformidade. Mas não é bíblico, porque a Bíblia, incluindo os textos que o Ocidente rejeitou, apresenta um cosmos em guerra e chama crentes a lutar. Então, o que fazemos com essa informação? Primeiro, levamos a sério a realidade espiritual. Reconhecemos que há forças além do que vemos, que há batalhas acontecendo que não percebemos, e que nossas orações, nossa fé, nossas escolhas têm impacto cósmico. Segundo, estudamos os textos que foram preservados. Lemos Enoque, lemos Jubileus. Não necessariamente como escritura canônica igual aos livros aceitos, mas como literatura judaica antiga que fornece contexto, que preenche lacunas, que explica passagens que são enigmáticas sem esse pano de fundo. Terceiro, nos engajamos em guerra espiritual. Oramos, jejuamos, resistimos, proclamamos a autoridade de Jesus, reivindicamos promessas e vivemos com a consciência de que estamos em território inimigo, que este mundo está temporariamente sob o domínio de príncipes corrompidos, mas que Jesus já venceu, e sua vitória é nossa. E finalmente, aguardamos o retorno de Jesus, porque embora ele tenha vencido na cruz,
a plena manifestação dessa vitória ainda está por vir. Apocalipse 20, 1-3, descreve: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Satanás será amarrado, as nações serão libertadas, e Jesus reinará. E então, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Lançado no lago de fogo, para sempre, o fim final da rebelião. E então, Apocalipse 21, 1-4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um novo céu, uma nova terra, Deus habitando com a humanidade, sem mais morte, sem mais dor, sem mais lágrimas, a criação restaurada, a ordem restabelecida, a rebelião terminada e a história cósmica chegando à sua conclusão gloriosa. Essa é a história que a Bíblia etíope preservou. Essa é a verdade que o Ocidente suprimiu. E essa é a visão que deveria transformar como lemos a Escritura, como oramos, como vivemos e como aguardamos o retorno do Rei. Capítulo 11. Por que esta história foi suprimida? Voltemos ao começo. A Bíblia Ortodoxa Etíope contém mais de 80 textos sagrados. Entre eles estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e outros que o Ocidente rejeitou. Por séculos, essa diferença foi ignorada. Estudiosos ocidentais descartaram a tradição etíope como primitiva e não refinada, contaminada por influências apócrifas. Mas os rolos do Mar Morto mudaram tudo. Eles provaram que Enoque era antigo, respeitado e amplamente circulado no tempo de Jesus. E agora, no século XXI, há um renascimento de interesse. Estudiosos estão reexaminando os textos excluídos. Teólogos estão reconsiderando as decisões dos concílios antigos. E crentes comuns estão descobrindo uma Bíblia mais rica, uma narrativa mais complexa, uma verdade mais profunda. Mas essa descoberta vem com responsabilidade, porque entender o conselho divino, a rebelião dos vigilantes, os Nefilim, o dilúvio, Babel, a aliança abraâmica, a linhagem davídica e a vitória de Jesus não é apenas informação acadêmica. É chamado para a ação, é convocação para a guerra espiritual. É convite para participar da missão cósmica de reclamar as nações para o Altíssimo. 1 João 3, 8 diz: Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer, destruir, desmantelar as obras do diabo. E nós, como seu corpo, somos chamados a continuar essa missão, não em nossa própria força, mas em seu poder, através de seu Espírito, na sua autoridade. E então, a pergunta não é apenas: essa história é verdadeira? A pergunta é: o que vou fazer com ela? Vou ignorá-la? Descartá-la como interessante, mas irrelevante? Ou vou permitir que ela transforme como vejo o mundo? Como oro? Como leio a Escritura? Como vivo minha fé? Porque se essa história é verdadeira, e a tradição etíope afirma que é, e as Escrituras confirmam elementos dela,
e o Novo Testamento a pressupõe, então tudo muda. A história bíblica não é apenas sobre seres humanos individuais tomando decisões morais. É sobre uma batalha cósmica entre o Criador e forças rebeldes. É sobre a humanidade presa no meio. É sobre Jesus invadindo o território inimigo, morrendo na cruz, ressuscitando em vitória e comissionando sua igreja para reclamar as nações. E até que ele retorne, estamos em guerra, real, literal, espiritual, contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Mas não estamos desamparados, não estamos derrotados, porque Jesus já venceu, e em sua vitória encontramos a nossa. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedores, não porque somos fortes, mas porque Ele é, não porque somos sábios, mas porque Ele venceu, e sua vitória é nossa herança. Então, enquanto você vai dormir esta noite, lembre-se disso. Você não está sozinho. Você faz parte de uma história cósmica, uma batalha épica, uma narrativa que começou antes da criação e continuará até a consumação de todas as coisas. E no centro dessa história está Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu e que reinará para sempre. E um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Filipenses 2, 10 a 11. E os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo. Apocalipse 11, 15. E a história que a Etiópia preservou, que o Ocidente suprimiu e que estamos redescobrindo hoje, será reconhecida como verdadeira, gloriosa e central para entender quem Deus é, quem somos e o que realmente está acontecendo no universo. Então descanse, mas descanse como um guerreiro, sabendo que a batalha pertence ao Senhor, sabendo que a vitória já foi conquistada e sabendo que você é chamado a participar dessa vitória, não com medo, mas com fé, não com dúvida, mas com confiança, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. E essa é a verdade esquecida da Bíblia etíope, uma verdade que o mundo precisa ouvir novamente, uma verdade que muda tudo, e uma verdade que você agora carrega. Então, carregue-a bem, compartilhe-a amplamente e viva-a fielmente, porque a história não terminou, e você faz parte dela.